O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e façam de nós homens e mulheres, seguidores, exemplos de José a ser seguido, como aquele que verdadeiramente se entregou à voz do Senhor, aceitou, não é, ser chamado então de pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é o grande dia, não é? Da festa do nosso padroeiro São José, padroeiro de todas as famílias, padroeiro da Igreja Católica, não é? É considerado há 150 anos que José foi nomeado padroeiro da Igreja Católica. E eu o chamo, não é, com muito carinho, padroeiro da família, porque o seu sim também, não é, foi muito importante para que nós tivéssemos vida e vida plena. Olha que na época de São José, não é, em que a mulher ficava grávida, ela era apedrejada porque ela então tinha traído os costumes e aí teria que ser apedrejada. E quando José percebe a gravidez da sua namorada, da sua noiva, ele fica, não é, angustiado, mas o amor por Maria é tão grande, que ele sabia, se ele a abandonasse, ela seria então apedrejada até a morte. E aí o que ele faz? Ele vai saindo em segredo, ele vai saindo em silêncio, no sentido assim de proteção mesmo, de dar uma certa proteção para que Maria não fosse apedrejada. E aí o anjo então aparece e vai dizer para ele: olha, não tema receber Maria como sua esposa. O que ela está esperando é obra do Espírito Santo. Olha, você vai dar para ele o nome de Jesus. E São José então, não é? Ouvindo a voz do anjo, ele aceita essa missão. Meus queridos irmãos e irmãs, quantas mulheres violentadas hoje, não é? Quantas mulheres, muitas vezes até assassinadas, porque engravidaram e o marido não aceita a gravidez, muitas vezes a mulher também não aceita, mas quantos homens ficam revoltados porque a namorada ficou grávida e agora como é que vai fazer? Muitos eram forçados a casar, não é? A agora assumir. Olha, nós precisamos valorizar a vida.
Nós precisamos estar acima dos acontecimentos de uma gravidez inesperada, de uma gravidez fora de época, porque, meus queridos irmãos e irmãs, o exemplo vem de José. José assumiu aquele menino, e aquele menino era verdadeiramente o Filho de Deus. E nós precisamos, como pais, assumir os nossos filhos, porque aqueles que nós chamamos de filhos são filhos de Deus. É isso mesmo. Eu tenho 3 filhos aqui em casa, não é? O Emanuel, a Isabela, a Maria Luísa. Emanuel já casou, né? As meninas continuam aqui. Mas eu digo para vocês, são 3 filhos maravilhosos que tenho. Mas afirmo com todo carinho, não são nossos filhos, são filhos de Deus que Ele confiou à minha esposa e a mim para criar e educar. Assim como José, não é, e Maria assumiram não o filho deles, mas o Filho de Deus. Olha que bonito, não é verdade? Mesmo Maria, que engravidou por obra do Espírito Santo, não é? Aquele menino que vai nascer é filho de Deus. Por isso que nós chamamos São José, não é? Pai adotivo de Jesus, porque ele assumiu como seu filho aquele que foi gerado por obra do Espírito Santo. Quando nós olhamos para a imagem de São José, nos dá assim um sentido de paz, mas ao mesmo tempo um sentido assim de missão a cumprir. Nós que somos pais, temos uma missão a cumprir, conduzir os nossos filhos pelo caminho da vida para a vida eterna. Olha como que São José sofreu para cuidar do filho, cuidar da esposa. O filho mal nasce, é perseguido, e ele então foge com a esposa e o menino. Depois ele nasce, não é? E aí ele o perde lá no recenseamento, e aí é aquela procura, e São José ali junto, dando força, dando coragem para a esposa. Quantos de nós, meus queridos, temos que nos espelhar a esse pai São José? Quantos de nós, sacerdotes, pais de família, porque os sacerdotes, não é, têm agora São José como padroeiro, porque os padres são nossos pais espirituais. Nós precisamos, sabe, nós pais, vamos dizer, biológicos, né, e os pais espirituais, os padres, todos nós precisamos ver em São José esse exemplo de vida a seguir. E assim, meus queridos, como São José, arregaçar as mangas e no silêncio e na labuta do dia a dia, conduzir os nossos filhos para a felicidade eterna, conduzir os nossos filhos para o próprio Jesus, conduzir os nossos filhos para Deus. Eu peço a São José que nesse dia, em especial dedicado a ele, que ele interceda por cada pai, por cada um de nós que estamos precisando de força e coragem para conduzir os nossos filhos no caminho da paz, no caminho da harmonia, no caminho da alegria. Vamos pedir a São José que, assim como ele enfrentou as dificuldades, as turbulências do dia a dia, que ele nos dê força para enfrentar as dificuldades do mundo presente, essa pandemia, esse medo que a gente tem de perder um filho motivado por esse vírus. Vamos pedir a São José que ele nos dê força de conduzir esses filhos de Deus que nós temos como nossos filhos para a felicidade eterna. Amém? Que assim seja. Que São José rogue por cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Olha, clica aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, vamos juntos, como São José, levar os nossos filhos para a felicidade. Vamos juntos, como São José, carregar em nosso colo os nossos filhos com carinho, com confiança de que eles são filhos de Deus,
confiados a nós para conduzi-los à eternidade. Que assim seja. Amém.